Você já sentiu como se uma única palavra fosse suficiente para te desestabilizar? Como se alguém, com um gesto impensado, pudesse puxar o tapete da sua serenidade? E nos dias em que tudo parece sair do eixo, o trânsito, as interrupções, as notícias, o comportamento dos outros, já se pegou explodindo por dentro, mesmo tentando manter a pose? Há quem diga que isso é normal, que todo mundo tem um limite, que ninguém é de ferro. Mas e se a calma não fosse uma virtude frágil? E se ela não precisasse depender das circunstâncias ideais para existir? E se fosse possível cultivar uma serenidade que não quebra, mesmo diante do pior? O estoicismo nos oferece esse caminho. Não como uma promessa vazia, mas como um conjunto de práticas que sustentam uma calma ativa, uma paz que não se retira diante do conflito, uma força silenciosa que permanece mesmo quando o mundo à volta grita. Este vídeo é um convite a entender a calma não como ausência de emoção, mas como poder interno. Um poder que nasce de escolhas conscientes, de atitudes simples e de uma filosofia que transforma a forma como você lida com tudo e com todos. Ao longo das próximas 11 lições, você vai descobrir por que a raiva é quase sempre uma fuga e não uma força. Vai aprender a agir sem pressa, a responder sem reagir, a manter o centro mesmo quando os outros perdem o deles. Mais do que técnicas, estas lições são treinos da alma. Práticas diárias para construir uma fortaleza interna que nenhum olhar torto, nenhuma crítica, nenhuma tempestade pode derrubar. E agora, antes de começarmos, quero que faça um gesto simples, mas com muito poder. Deixe nos comentários esta frase: hoje eu escolho a serenidade. Agora, respire fundo. Desligue o mundo por alguns minutos. E venha com coragem. Vamos começar. Número 1. Domine o intervalo entre o impulso e a ação. Há um lugar dentro de você onde tudo começa, antes da palavra, do gesto, da escolha. Um lugar minúsculo, silencioso, mas poderoso. É o intervalo entre o que acontece e o que você faz com o que aconteceu. Poucos percebem que ele existe. Menos ainda o habitam. Mas é nesse intervalo que a sua liberdade se revela. É ali que você deixa de ser marionete dos seus impulsos e começa a ser autor da sua vida. Pense na última vez em que perdeu a calma. Talvez alguém te interrompeu com desrespeito, talvez um erro te custou tempo, talvez uma mensagem te feriu. O que veio primeiro? A indignação? A raiva? O desejo imediato de revidar, de se proteger, de atacar de volta? Esse é o impulso. Ele é veloz, automático, visceral. E parece natural, mas é um eco de tudo que você já viveu, de todas as dores não resolvidas, de todos os medos que você carrega e que querem gritar antes mesmo de você pensar. O impulso não é você. Ele é a primeira camada. É reação. E viver reagindo é viver como uma máquina programada por experiências passadas. O estoicismo surge como um antídoto a isso. Ele te convida a parar, antes de qualquer reação, e dizer: espera. Uma palavra simples, mas que tem o poder de alterar o rumo de toda uma vida. Porque nesse espera, você não foge. Você escolhe. E escolher, neste mundo que vive correndo, é um ato de coragem. Dominar o intervalo entre o impulso e a ação não é se tornar insensível. É, na verdade, sentir tudo com ainda mais profundidade, mas sem ser escravo do que sente. É olhar para dentro, perceber a raiva surgindo, o orgulho querendo se defender, a mágoa tentando ditar o rumo, e dizer: eu estou vendo vocês, mas quem decide o próximo passo sou eu. Isso é autocontrole? Talvez. Mas é mais do que isso. É presença. Porque só está presente quem é capaz de perceber o que está acontecendo dentro de si, enquanto o mundo lá fora se agita. Só está presente quem não é arrastado pelo grito alheio, nem pela expectativa de ter sempre a última palavra. Só está presente quem compreendeu que, às vezes, a melhor resposta é o silêncio. Que a dignidade mora em não reagir como esperam. Que a força verdadeira se manifesta na contenção, não na explosão. E não se trata de reprimir. Reprimir é fingir que não sente. O estoico não finge. Ele sente, e sente muito. Mas ele não se apressa em transformar isso em ação. Ele espera, observa, digere. E só depois, se necessário, responde. Porque sabe que toda reação apressada nasce de um coração que ainda não se organizou por dentro. Dominar o intervalo é também aprender a respirar. Literalmente. Quando algo te atingir, pare, respire, observe, pergunte-se: isso que estou prestes a fazer ou dizer vai construir ou destruir?
Vai me aproximar ou me afastar do que importa? Está vindo de mim ou apenas do que me feriu? Essas perguntas não anulam a dor, mas iluminam o caminho para que ela não seja a guia da sua próxima atitude. E com o tempo, algo muda. Você começa a sentir antes de agir, a escutar antes de responder, a distinguir o que é seu do que é do outro. E essa clareza te dá poder. Um poder que não grita, mas sustenta. Que não domina os outros, mas sustenta a si mesmo. Que não apaga as emoções, mas escolhe o que fazer com elas. A maioria das mágoas que você carrega nasceram de reações impulsivas, suas ou dos outros. Palavras lançadas como pedras, gestos que não puderam ser recolhidos, decisões tomadas no calor da hora. O impulso parece proteger, mas quase sempre fere. A resposta consciente exige mais, mas cura mais também. Porque ela não vem do ego, vem da alma. Vem de um lugar dentro de você que está comprometido com algo maior do que vencer uma discussão. Está comprometido em se tornar uma pessoa mais íntegra. Não se iluda. Isso é treino. Ninguém acorda sabendo dominar o intervalo. É uma construção. Às vezes você vai conseguir. Outras vezes não. E tudo bem. O importante é saber voltar. Retornar à prática. Aprender com o que doeu. E aos poucos, alargar esse espaço. 1 segundo a mais hoje. 2 segundos a mais amanhã. Até que um dia você perceba, aquilo que te fazia explodir, hoje não te tira mais do eixo. Porque você construiu raiz. E quando você começa a dominar esse intervalo, começa também a experimentar um tipo de liberdade que não depende de ninguém. Porque os outros podem continuar gritando, provocando, testando, mas você não responde mais no automático. Você não é mais controlado por fora, porque passou a viver de dentro. Essa liberdade é sua por direito. E ela começa sempre do mesmo lugar, o espaço entre o que acontece e o que você decide fazer com isso. Número 2. O tom do outro não define o seu imagine a cena. Você está sereno, talvez até satisfeito com o andamento do seu dia. Nada grandioso aconteceu, mas há um equilíbrio discreto pairando sobre as horas. E então, sem aviso, alguém irrompe com palavras duras, tom ríspido, olhar carregado. Pode ser um estranho, um colega de trabalho, alguém próximo. E de repente você se sente invadido. O corpo se arma, o rosto se fecha, a mente acelera. O mundo externo, em poucos segundos, começa a ditar o clima do seu mundo interno. Você estava em paz, mas alguém apertou um botão e essa paz agora parece distante. Por que isso acontece? A resposta é simples e profunda. Porque ainda confundimos estímulo com destino. Porque achamos que o tom do outro tem autoridade sobre o nosso. Que se alguém nos trata com agressividade, temos o direito de devolver na mesma moeda. Que ser duro é a única forma de se proteger. Que baixar o tom é sinônimo de perder. Mas essa lógica, embora comum, é destrutiva. E mais do que isso, ela nos aprisiona. Você já parou para pensar no quanto sua calma tem sido refém do humor dos outros? Quantas vezes você começou bem e terminou em ruínas por causa de uma conversa mal conduzida? Quantas vezes se deixou contaminar por uma energia que não era sua? Quantas vezes entregou sua paz a alguém que mal te conhece? Ou pior, que conhece seus gatilhos e os usa como armas? O estoicismo rompe com essa lógica. Ele nos oferece uma ideia revolucionária. A de que somos responsáveis pela manutenção do nosso tom emocional, independentemente do tom dos outros. Que a firmeza pode ser silenciosa, que a dignidade pode se manter mesmo quando desafiada. Que não é fraqueza manter a voz baixa diante do grito. É liberdade. E essa liberdade começa no instante em que você compreende. O comportamento do outro fala sobre ele, não sobre você. Quando alguém chega até você com dureza, muitas vezes o que ele está oferecendo é o reflexo da própria confusão interna. Medo mal resolvido, dor não acolhida, frustração represada. Mas se você não enxerga isso, responde como se fosse pessoal. E aí o ciclo reativo se instala. Um responde no tom do outro, e ambos afundam em versões de si mesmos que não admiram. Você não precisa entrar nesse ciclo. Você pode, ao ouvir a aspereza de alguém, parar por um segundo, respirar e escolher. Pode escutar sem absorver. Pode firmar limites sem gritar. Pode se proteger sem atacar. Pode sair de cena sem dramatizar. Porque manter o seu tom é um ato de soberania interior. É declarar: eu não sou o reflexo do seu caos. É claro que isso exige treino, porque nosso corpo responde antes da nossa mente. O coração acelera,
o estômago contrai, os ombros se armam. Mas exatamente aí está o ponto de virada. Perceber esses sinais e ainda assim escolher o tom. Não reagir no piloto automático. Não ser conduzido pelo impulso, mas sustentar a presença. E a presença, nesse contexto, é a capacidade de se manter inteiro, mesmo diante da fragmentação do outro. Algumas pessoas vivem de provocar reações. É como se medissem sua própria existência pela capacidade de desestabilizar os outros. Mas quando encontram alguém que não se abala, algo quebra, porque esperavam controle. E encontram consciência. Esperavam grito e recebem silêncio. Esperavam revanche e recebem ausência. E nesse confronto entre expectativa e realidade, elas se deparam com o próprio vazio. Você não está aqui para educar ninguém, mas pode ser exemplo. Você não está aqui para consertar os outros, mas pode ser espelho. Pode mostrar com sua serenidade firme que é possível existir de outro jeito. Que é possível sustentar respeito mesmo quando não há reciprocidade, que é possível sair inteiro de uma conversa truncada, que é possível deixar de participar de conflitos sem se sentir menor. A manutenção do seu tom não é sobre passividade, é sobre intenção. É a escolha deliberada de não ser arrastado, de não permitir que o desequilíbrio do outro determine sua postura. É a lembrança constante de que cada palavra dita constrói ou destrói. E que cada gesto seu é uma declaração silenciosa sobre quem você é, independentemente de quem está à sua frente. Você não precisa responder tudo, não precisa convencer ninguém, não precisa vencer uma guerra para provar que tem razão. O tom do outro pode até soar alto, mas o seu silêncio pode soar mais fundo. E não se trata de calar para evitar confronto, mas de calar para preservar o que é essencial. Ao longo da vida você vai encontrar muitas vozes altas, mas poucas vozes profundas, poucos olhares conscientes, poucas presenças reais. Quanto mais você se dedica a cultivar isso em si, menos se sentirá afetado por quem ainda não encontrou o próprio tom. E isso é o mais próximo que se pode chegar da verdadeira paz. Estar cercado de ruído, mas não ser contaminado por ele. Ser provocado, mas não reagir no automático. Ser questionado, mas não abandonar sua clareza. Ser testado, mas não perder sua integridade. O tom do outro é responsabilidade dele. Esse é seu compromisso diário com a pessoa que você está se tornando. Número 3. A raiva é um mensageiro, não um mestre. Ela vem sem pedir licença. Pode chegar como um sopro quente no peito, como um punho que se fecha, como uma corrente elétrica subindo do estômago até o rosto. A raiva, quando aparece, não pergunta se é bem-vinda. Ela invade, impõe sua presença, nos toma de surpresa, ou nos encontra já prontos para explodir depois de dias, semanas ou anos acumulando o que nunca foi dito. Mas o que poucos percebem é que a raiva não é, em sua essência, destrutiva. Ela é um alarme, um sinal de que algo dentro de nós foi violado. Pode ser um valor, um limite, um desejo frustrado, uma dor antiga. A raiva, quando aparece, está dizendo: aqui, algo precisa ser visto. O problema é que, na maioria das vezes, ao invés de escutá-la, deixamos que ela nos possua. Nos confundimos com ela. E então ela deixa de ser sinal, e se torna direção. Deixa de ser emoção, e se torna comando. E uma vez sob seu domínio, a lucidez se retrai. O corpo age por impulso. A voz se altera. O olhar se estreita. O mundo se torna um lugar onde todos parecem ameaças. A raiva é natural. O que não é natural é ser governado por ela. O estoicismo reconhece o poder da raiva, mas recusa sua tirania. Para os estoicos, sentir raiva não é o erro. O erro é deixá-la no comando. Porque ela é péssima líder. Age no calor do momento. Age sem medir as consequências. Age para vencer uma guerra, mesmo que isso custe a paz. E é fácil perceber como ela domina. Quando estamos com raiva, queremos falar mais alto. Queremos vencer a discussão. Queremos que o outro sinta o que sentimos. Queremos colocar no lugar. Mas o que raramente admitimos é que, no fundo, estamos machucados. Porque toda raiva é uma dor travestida de força. Uma tentativa desesperada de restaurar o controle. Mas você não precisa seguir esse roteiro. Há um caminho mais difícil e mais poderoso, o de escutar a raiva sem obedecer a ela. De acolher sua mensagem sem deixá-la decidir sua resposta. É como se ela dissesse: aqui há algo importante. E você, com calma, dissesse de volta: obrigado por avisar, agora me deixe cuidar disso.
Mas como fazer isso no calor da hora? A primeira resposta é a mais subestimada: respiração. Respirar profundamente é sinal para o corpo de que o perigo não é real, ou que pode ser enfrentado com lucidez. A raiva acelera tudo: o coração, os pensamentos, os gestos. A respiração é o ato de desacelerar, de recuperar a consciência, de dizer a si mesmo: eu não preciso agir agora. Depois vem a escuta interna. O que exatamente essa raiva está querendo me mostrar? Será que estou sobrecarregado? Será que algo em mim foi desrespeitado? Será que estou esperando do outro algo que nem sei nomear? Será que essa raiva é mesmo sobre o que acabou de acontecer? Ou ela carrega camadas mais profundas de antigas feridas não curadas? Esse tipo de pergunta não se responde no meio do fogo, mas ele ajuda a esfriar. Ajuda a não agir enquanto o coração ainda está em chamas. Porque tudo que é feito em estado de incêndio costuma deixar cinzas por onde passa. E aqui entra outra parte essencial: a escolha. Sentir raiva é humano, mas agir com ela é decisão. Você pode sentir tudo o que sente, e ainda assim escolher não ferir, não gritar, não devolver. Isso não é se reprimir, é se preservar. É não deixar que o impulso mais forte do momento destrua relações, arruine pontes, crie distâncias desnecessárias. É claro que haverá momentos em que você vai falhar. Vai dizer o que não queria. Vai agir antes de refletir. Vai se arrepender. E está tudo bem. Porque o caminho estoico não é o da perfeição, é o do aperfeiçoamento constante. O importante é estar disposto a aprender com cada erro. A perceber, cada vez mais cedo, os sinais da raiva surgindo. E pouco a pouco, encurtar o caminho entre o sentir e o escolher. A raiva, quando compreendida, vira ferramenta. Você aprende a usar sua energia não para reagir, mas para transformar. Pode canalizá-la em uma conversa firme, em um limite bem colocado, em uma decisão madura. Pode transformá-la em ação, mas uma ação que nasce da consciência, não da cegueira. Talvez o maior segredo esteja em mudar a pergunta. Em vez de se perguntar, como me livro da raiva? Pergunte, como uso essa raiva como portal para algo mais profundo? E então, aos poucos, você descobre que a raiva, quando não é rejeitada nem idolatrada, revela algo precioso, sua própria sensibilidade. Porque você só se irrita com o que toca aquilo que te importa. A raiva revela o que é sagrado, e você pode usá-la para proteger isso, sem destruir o que está ao redor. Lembre-se, a raiva é mensageira. Ela vem, entrega a carta e parte. O que você faz com a mensagem é o que define quem você está se tornando. Deixe que ela bata à porta, mas não a convide para morar. Ouça sua voz, mas não a coloque no volante. Agradeça o alerta e siga com as mãos firmes no próprio leme. Número 4. Nem todo ataque exige defesa. Há uma cena que se repete diariamente em diferentes formas, lugares e intensidades. Alguém te interrompe de forma ríspida. Outra pessoa questiona suas escolhas com sarcasmo. Um colega faz uma crítica pública, exagerada. Um estranho te provoca nas redes. E antes mesmo que você perceba, o corpo responde. Tensão nos ombros, mandíbula contraída, o sangue corre mais rápido. Sua mente já projeta respostas. Você sente que precisa reagir, que precisa corrigir, que precisa de algum modo defender sua imagem, sua verdade, sua dignidade. Esse é o impulso, e ele é forte. Fomos treinados para acreditar que cada ataque exige uma resposta. Que não reagir é ceder, que calar é consentir, que ignorar é perder. E com isso entramos em disputas desnecessárias. Alimentamos discussões vazias. Respondemos a provocações que nem mereciam nossa atenção. Gastamos energia tentando provar quem somos, tentando corrigir a visão do outro, tentando nos proteger de percepções alheias que, no fundo, não temos como controlar. Mas a verdade é outra, e o estoicismo a revela com clareza. Nem todo ataque é real, e mesmo quando é, nem todo ataque exige defesa. Às vezes, o que parece um ataque é só o outro falando de si mesmo, projetando suas próprias frustrações, seus próprios medos, suas inseguranças. Às vezes, o que você sente como uma ofensa é só a sua vaidade ferida, o seu orgulho reagindo à ideia de não ser compreendido ou valorizado como gostaria. E é exatamente aí que a maturidade começa. Quando você aprende a diferenciar o que é seu do que é do outro, o que é verdade do que é provocação, o que é realmente digno de resposta
e o que é apenas ruído. Há uma dignidade enorme em não reagir, em permanecer em silêncio, em escolher o próprio eixo, não por fraqueza, mas por soberania. Porque você sabe quem é, e quem sabe quem é não precisa provar nada, não precisa explicar tudo, não precisa ajustar a visão que os outros têm para se sentir inteiro. Isso não é apatia, é liberdade. O mundo está cheio de pessoas em guerra. Gente que carrega raiva acumulada, mágoas antigas, cansaço emocional. E muitas vezes elas vão tentar descarregar isso em você. Vão provocar. Vão testar seus limites. Vão jogar iscas emocionais para ver se você morde. Se você reage, entra no jogo. Se não reage, quebra o padrão. Cria um espaço novo. Um espaço onde você decide o tom da conversa. Mesmo que a conversa nunca comece. Mas isso exige coragem. Porque ao não reagir, você desafia uma expectativa. Você diz com o corpo calmo, com a fala medida, com o silêncio inteiro: eu não jogo esse jogo. E o outro, sem a resposta esperada, se vê diante do próprio vazio. É desconcertante. Porque a maioria das pessoas espera espelhos. Mas o estoico oferece abismos. Espaços de não resposta onde a agressividade se dissolve sozinha. É importante entender que nem toda escolha de não se defender é sobre submissão. Muito pelo contrário. Muitas vezes, é sobre proteger aquilo que realmente importa. Sua paz, seu foco, seu tempo, sua energia. Cada vez que você entra numa discussão inútil, você se afasta do que te fortalece. Cada vez que responde a uma provocação sem sentido, você se rebaixa ao nível do jogo alheio. E ao fazer isso com frequência, você se torna exatamente o que tenta evitar. Alguém reativo, à mercê do ambiente moldado pelo humor dos outros. Isso não é força. Isso é escravidão emocional. A força verdadeira é silenciosa. Ela sabe onde vale a pena investir palavras. Ela sabe quando o silêncio é mais pedagógico que 1000 argumentos. Ela sabe quando um olhar firme comunica mais do que uma resposta inflamada. Porque sabe que o tempo revela tudo e que muitas verdades não precisam ser defendidas, apenas vividas. Repare em pessoas verdadeiramente sábias. Elas raramente se apressam em responder. Elas escutam mais do que falam. Observam mais do que reagem. E não porque não sentem, mas porque aprenderam que o controle real está em escolher o que merece resposta. Em deixar que algumas provocações simplesmente passem por elas como vento entre colunas de pedra. E sim, haverá momentos em que o silêncio incomodará, em que você sentirá o desejo de se explicar, de argumentar, de se justificar, mas antes de fazer isso, pergunte-se: isso que quero defender é real, ou é só o meu ego pedindo atenção? Essa conversa vai levar a algum lugar, ou só vai reforçar padrões antigos? Minha paz vale essa troca? Você não precisa se defender de tudo. Aliás, você não tem esse dever. Se sua consciência está tranquila, se você age com integridade, se suas intenções estão limpas, o tempo será seu aliado. O silêncio, nesse caso, é um voto de confiança na vida. E a defesa que você escolhe não fazer é um presente que você se dá. O presente de não carregar o peso daquilo que não é seu. Nem todo ataque merece resposta. Nem toda crítica exige correção. Nem todo julgamento precisa ser combatido. Às vezes, a resposta mais elevada é a ausência de reação. E nessa ausência você encontra algo raro. Um espaço de paz que ninguém pode roubar. Número 5. A calma é mais forte do que o controle. Há uma inquietação escondida em quase todos os gestos cotidianos. No olhar que vigia o relógio com ansiedade. Na impaciência diante do atraso. Na tentativa de controlar cada detalhe de uma conversa. No roteiro mental que escrevemos para os outros seguirem. E nos frustramos quando não seguem. Essa inquietação nasce de um desejo silencioso, quase invisível, mas profundamente enraizado. O desejo de controle. Queremos controlar para não sermos surpreendidos. Controlar para evitar dor. Controlar para sentir segurança. E assim construímos defesas, regras, expectativas rígidas, condições para manter a calma. Mas no fundo estamos apenas dizendo: só consigo estar em paz se tudo ao meu redor estiver exatamente como eu espero. Isso não é paz. Isso é prisão. E é por isso que, mesmo cercados de aparente ordem, nos sentimos tensos. Mesmo quando tudo está sob controle, há uma angústia no ar. Porque sabemos, ainda que inconscientemente, que basta um detalhe sair do lugar para que nossa serenidade desmorone.
Basta uma mudança de planos, uma palavra fora de hora, uma falha técnica, uma ação inesperada de alguém, e já estamos novamente tomados pelo desconforto. Mas a vida não negocia com nossos roteiros. Ela não pede licença para mudar a direção. Ela é viva, e tudo que é vivo é imprevisível. Se sua calma depende de um mundo previsível, ela estará sempre à beira do colapso. É aí que o estoicismo oferece uma virada radical. A verdadeira calma não nasce do controle das circunstâncias, mas da confiança em si mesmo diante delas. Ou seja, não se trata de controlar o que acontece, mas de construir uma serenidade que sustente o que vier. Uma tranquilidade ativa, cultivada não na rigidez, mas na adaptação. É como o bambu diante do vento. Ele não resiste ao vendaval tentando se manter ereto a qualquer custo. Ele se curva. Ele cede, mas não quebra. Sua força está na flexibilidade. E a flexibilidade nasce da confiança na raiz. O mesmo vale para nós. Quanto mais enraizados estamos em nossos valores, mais capazes somos de ceder sem perder a essência. A maioria das pessoas tenta evitar o caos. Mas o caos não é evitável. Ele faz parte. Está nas relações humanas, nos acontecimentos aleatórios, nas reações emocionais dos outros. E principalmente está dentro de nós. Há dias em que estamos bem e outros em que nem sabemos o porquê da angústia. Se tentamos controlar tudo isso, nos esgotamos. Se, ao contrário, treinamos a arte de permanecer presentes no meio da oscilação, começamos a nos tornar serenos. E essa serenidade não é passiva. Não é aceitar tudo com indiferença. Ela é ativa, consciente. É estar atento ao que pode ser feito e soltar o que está além. É agir com intenção, mas sem a ilusão de que o resultado está em nossas mãos. É tomar decisões com firmeza e acolher com leveza aquilo que escapa. É um paradoxo. E como todo bom paradoxo, guarda uma verdade profunda. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais tenso e frágil se torna. Quanto mais você solta, mais forte você fica. Porque a força real não está em dominar tudo. Está em saber navegar o que não se pode dominar. Quantas vezes você já se desgastou tentando forçar uma conversa a ir por um caminho? Quantas vezes a tentativa de manter tudo sob controle gerou mais conflito do que solução? Quantas vezes você perdeu a paz porque alguém não agiu como você esperava? Porque as coisas não saíram como você planejou? Porque o mundo sendo mundo não te obedeceu? A resposta estoica para tudo isso é simples, mas exige coragem. Pare de querer controlar. Comece a querer compreender. Observe. Acolha. Responda. Mas não se agarre ao desejo de que tudo siga o roteiro. Ao contrário, assuma que o roteiro é instável, e então, em vez de tentar prendê-lo, aprenda a dançar com ele. A dança com a vida exige ritmo, presença e escuta. E você só pode escutar quando está calmo. A calma é o solo onde nasce a lucidez. E a lucidez permite agir melhor, falar com mais clareza, perceber os sinais, sentir os próprios limites. A calma te aproxima da sabedoria prática, aquela que não precisa de grandes teorias para decidir o que fazer. Imagine começar o dia sem a necessidade de que tudo dê certo para que você se sinta bem. Imagine conversar com alguém difícil sem carregar a urgência de controlar o tom da conversa. Imagine lidar com um atraso sem transformar isso num drama interno. Imagine confiar que, mesmo quando tudo sai do planejado, você ainda pode se manter inteiro. Essa calma é possível. Ela é treinável. E o treino começa nas pequenas situações. Num trânsito caótico. Num e-mail atravessado. Numa tarefa que demora mais do que o esperado. Nessas horas você pode tentar controlar. Ou pode praticar. Respirar. Olhar, sentir. E a partir disso responder de outro lugar. De um lugar menos ansioso. Mais presente. Mais sábio. Porque a calma não é o oposto da ação. Ela é o estado mais elevado da ação consciente. E quando você começa a agir a partir dela, percebe algo extraordinário. A vida não precisa estar sob controle para ser vivida com beleza. As coisas podem dar errado. E você ainda assim pode estar bem. O outro pode não te entender. E você ainda assim pode estar em paz. O plano pode mudar. E você ainda assim pode seguir em frente. Isso é liberdade. Isso é força. Isso é calma. E essa calma, ao contrário do controle, ninguém pode te tirar. Número 6. O outro não é responsável pela sua paz. A história de muitos desencontros emocionais começa no mesmo ponto.
A suposição de que o outro é responsável por como nos sentimos, de que cabe a ele ou ela nos proteger do desconforto, adivinhar nossas dores, evitar nossos gatilhos, preencher nossos silêncios. É uma crença comum, muitas vezes inconsciente, mas profundamente presente. E talvez seja justamente essa suposição o que mais fragiliza nossos vínculos. Porque enquanto acreditarmos que o outro tem o dever de preservar nossa paz, estaremos sempre em dívida com o real. Porque o outro é humano. E como todo humano, erra. Fala sem pensar. Age por impulso. Esquece. Se ausenta. Traz consigo uma história que nem sempre cabe na nossa. Quando nossa paz depende do outro, ela se torna refém do que não podemos controlar. Quantas vezes você já disse ou pensou: ele me tirou do sério, ela me deixou mal, eles me magoaram, e ao fazer isso, sem perceber, entregou seu estado interno nas mãos de outra pessoa. A partir desse gesto, quase invisível, começa o ciclo da reatividade. O outro se torna responsável por sua raiva, por sua tristeza, por sua frustração. E o pior, você começa a esperar dele não apenas ações, mas reparações. Como se o equilíbrio que te foi tirado tivesse que ser devolvido. Mas o estoicismo nos oferece uma alternativa, mais árdua, mais exigente, porém infinitamente mais libertadora. Ninguém pode te tirar a paz sem sua permissão. E se algo ou alguém te desestabiliza, a chave para reconstruir esse equilíbrio não está no outro, está em você. Isso não significa que o outro faz não nos afeta. É claro que afeta. Somos feitos de laços, de emoções, de histórias entrelaçadas. O que alguém diz pode doer. Um abandono pode ferir. Uma palavra atravessada pode ecoar por dias. Mas o que fazemos com essa dor? Essa é a encruzilhada. E ela é inteiramente nossa. Você pode sentir a mágoa e não se vingar. Pode sentir a frustração e não projetar. Pode sentir a raiva e ainda assim escolher a clareza, o silêncio, o afastamento respeitoso. Porque o sentimento é humano. A resposta é uma escolha. Esse caminho exige coragem, porque assumir a responsabilidade pela própria paz é abdicar do papel de vítima. É parar de culpar o mundo, parar de exigir que os outros mudem para que você se sinta bem. Parar de usar o comportamento alheio como justificativa para a sua instabilidade. Isso dói. Porque nos obriga a olhar para dentro. E muitas vezes o que vemos é um território negligenciado. Talvez sua paz tenha estado por muito tempo condicionada à presença de alguém, ao comportamento de alguém, ao reconhecimento de alguém. Talvez você tenha acreditado que só será sereno quando for plenamente entendido, acolhido, amado como deseja. Mas essa expectativa, por mais bonita que pareça, é um fardo. Porque ninguém vai te entender completamente. Ninguém vai te acolher o tempo todo. Ninguém vai te amar sempre como você idealiza. E isso não é tragédia, é realidade. E reconhecer isso é o começo de uma nova forma de viver. Mais livre, mais leve, mais adulta. Você pode se abrir para o amor, sem esperar que ele te salve. Pode se permitir a intimidade, sem fazer dela uma necessidade vital. Pode estabelecer conexões profundas, sem se abandonar nelas. Porque quando você aprende a ser inteiro consigo, as relações deixam de ser um lugar de cobrança e passam a ser um espaço de troca. A paz que vem do outro é frágil, porque depende, oscila. E quando o outro some, muda, falha, sua estrutura interna desmorona. Mas a paz que vem de dentro não desaparece com o vento. Ela pode até balançar, mas não cai, porque está firmada na rocha do autoconhecimento, do autocuidado, da consciência de que estar em paz não é estar sozinho, mas é saber que mesmo com o outro, você é responsável pelo que carrega. Muitos dizem que querem paz, mas vivem terceirizando sua construção. Querem que os outros falem com mais cuidado, ajam com mais gentileza, não provoquem seus gatilhos, mas não olham para dentro. Não cuidam das feridas que sangram ao menor toque, não desenvolvem os recursos internos para lidar com o desconforto. E assim, caminham pela vida como um campo minado, esperando que os outros saibam exatamente onde pisar. O estoico, ao contrário, escolhe desarmar suas próprias minas. Senta consigo mesmo. Escuta o que dói, cuida do que pode. Assume o que é seu. E aos poucos vai deixando de ser território em guerra para se tornar refúgio. Não porque se isolou do mundo, mas porque deixou de exigir do mundo aquilo que só ele pode oferecer a si. Isso não significa se tornar insensível, significa se tornar inteiro. Quando você entende que o outro não é responsável pela sua paz, algo profundo acontece.
Você para de se defender o tempo todo. Para de se justificar. Para de tentar controlar o que o outro pensa, sente, espera. E começa a se posicionar com mais verdade, com mais firmeza, com mais amor. Porque já não precisa do outro para validar quem você é. Você se torna livre e paradoxalmente mais disponível para o amor verdadeiro. Aquele que não prende, que não exige, que não depende, que compartilha, sem cobrar. Porque agora você tem o que oferecer, um coração em paz. Número 7. Reduza o barulho ao seu redor. Há um tipo de poluição invisível que todos sentimos, mas poucos percebem com clareza. Ela não está no ar que respiramos, nem nas luzes que piscam pelas ruas. Está no excesso de vozes, no acúmulo de informações, na avalanche de estímulos que preenche cada segundo dos nossos dias. Está nos podcasts que ouvimos sem pausa, nos vídeos em sequência, nas manchetes urgentes, nos grupos de mensagem que nunca se calam, nas redes sociais que sempre oferecem mais do que conseguimos digerir. Vivemos num mundo onde o silêncio se tornou um ato de resistência. O barulho ao nosso redor não é apenas sonoro, é simbólico. É um reflexo da velocidade, da urgência, da ansiedade coletiva. E quanto mais permitimos que esse ruído externo entre, mais ele começa a construir uma casa dentro de nós. Começa com a dificuldade de se concentrar. Depois, se torna irritabilidade. Depois, exaustão. E então, um vazio sutil, como se estivéssemos sempre fazendo tudo e ainda assim não estivéssemos em lugar nenhum. O que está acontecendo conosco? A verdade é simples e brutal. Estamos perdendo contato com nossa própria profundidade. Porque não há como mergulhar quando o som da superfície nunca se cala. Não há como refletir quando a mente está sempre ocupada. Não há como sentir plenamente quando há sempre mais um conteúdo para consumir, mais uma mensagem para responder, mais uma ideia para absorver. O estoicismo nos convida ao contrário, ao essencial, à presença, à escuta interior. Imagine por um momento. O que aconteceria se você reduzisse o barulho ao seu redor? Se em vez de acordar e imediatamente checar o celular, você passasse 5 minutos em silêncio, apenas respirando? Se escolhesse um momento do dia para caminhar sem fones de ouvido? Se, ao invés de preencher cada espaço com palavras, você criasse lacunas para que sua mente pudesse enfim respirar? Reduzir o barulho não é se afastar do mundo. É voltar a escutar o que ele realmente diz. E mais do que isso, escutar o que você mesmo tem a dizer a si. Pense em quantas vezes você procurou respostas fora, em livros, vídeos, conselhos, e esqueceu de perguntar a si mesmo. Quantas vezes, diante de um conflito, recorreu a dezenas de opiniões, mas não parou para simplesmente sentir. O que eu realmente quero? O que me parece verdadeiro? O que me incomoda de fato? Esse tipo de clareza não nasce do acúmulo. Nasce do silêncio. O silêncio não é ausência de som. É a presença de algo mais sutil, discernimento. Quando você começa a silenciar o ruído externo, algo começa a emergir. Uma voz que não grita, que não compete, que não quer convencer ninguém, mas que sabe. Sabe de você, dos seus limites, das suas verdades, dos seus valores. É essa voz que o ruído tenta calar todos os dias. Não é por acaso que vivemos anestesiados. O excesso de barulho é uma forma de fuga. Fuga de si, fuga do que dói, fuga da incerteza. Quando estamos o tempo todo ocupados, não precisamos olhar para dentro. Não precisamos encarar o que está mal resolvido. Não precisamos lidar com a solidão. Mas também não acessamos a beleza da presença. O milagre do agora. A sabedoria do sentir. Reduzir o barulho é também um ato de coragem. Coragem para não preencher todos os vazios. Para não consumir tudo que chega até você. Para não responder a todas as provocações. Para dizer não ao excesso e sim ao que é essencial. E isso se aprende. Começa pequeno. Você escolhe, por exemplo, um momento do dia para estar com você mesmo, sem distrações. Uma caminhada, uma pausa, uma respiração consciente. Depois começa a observar o que te rouba energia. Quais conversas são ruído? Quais conteúdos te informam e quais apenas te saturam? Você começa a construir um espaço, um território de calma em meio ao caos. E quanto mais esse espaço cresce, mais você se encontra nele. Porque ele é seu, intransferível, sagrado. Num mundo que nos convida a responder tudo, o silêncio se torna uma resposta nobre. E esse silêncio precisa ser protegido. Porque o barulho é insistente. Ele vai bater a porta todos os dias.
Vai se disfarçar de urgência, de importância, de utilidade. Mas você saberá o que é urgente nem sempre é importante. O que é útil nem sempre é essencial. O que te chama nem sempre te serve. Você vai aprender a discernir, a escolher o que entra, a proteger sua atenção como quem protege o próprio coração, porque é exatamente isso que ela é, o alimento da sua mente, da sua alma, da sua direção. O que você escuta molda o que você pensa, o que você pensa molda o que você sente, e o que você sente define o rumo da sua vida. Não é exagero dizer que sua paz depende do silêncio que você é capaz de cultivar. E esse silêncio começa com decisões simples, mas poderosas. Um botão desligado, uma conversa evitada, um hábito revisto, uma hora do dia dedicada a não fazer, apenas a ser. E então, aos poucos, a confusão cede lugar à clareza. O cansaço, a presença, o barulho, a sabedoria. Não é o mundo que precisa ficar mais quieto. É você quem precisa escolher escutar o que é real. E o que é real quase sempre fala baixo. Número 8. Fale com consciência, crie com palavras. As palavras são pontes, ou muros, são sementes, ou espinhos, são curas, ou feridas. Toda vez que você fala, algo acontece, algo muda, algo se movimenta, seja em você, seja no outro. E mesmo quando o impacto não é visível, ele existe. Uma frase pode acompanhar alguém por anos. Um tom de voz pode moldar uma lembrança inteira. Uma escolha verbal pode mudar a trajetória de uma relação. Mas no cotidiano, esquecemos disso. Falamos no impulso, no ruído, no cansaço, no automático. Como se as palavras fossem apenas ferramentas banais, descartáveis. Como se o que dizemos fosse algo que se apaga ao ser dito. Mas não se apaga. O que falamos vive, e o que falamos revela. Não apenas o que pensamos, mas quem somos. O modo como vemos o mundo. O lugar de onde partimos. O estoicismo nunca tratou a palavra como algo trivial. Para os estoicos, o que sai da boca tem o poder de moldar o mundo interno e o mundo ao redor. Falar é agir. Falar é assumir responsabilidade. Falar é criar realidade. Você já parou para perceber quantas vezes ao longo do dia fala sem real intenção? Sem escuta? Sem consciência? Talvez um comentário irônico, dito por impulso, tenha ferido alguém. Talvez uma crítica feita com boa intenção tenha sido carregada de dureza desnecessária. Talvez um elogio tenha sido engolido por pressa ou constrangimento. Talvez um silêncio tivesse sido mais sábio que aquele desabafo impaciente. Falar com consciência é um exercício constante de presença. É sair do modo reativo e entrar no modo criativo, porque a fala cria, e o silêncio também. E parte da sabedoria está em saber o que cabe em cada momento. Considere, por exemplo, o efeito de uma palavra dita na hora errada. Um conselho forçado. Uma crítica no meio de uma vulnerabilidade. Uma piada em meio à dor. Agora pense no contrário. Uma palavra dita com cuidado. No tempo certo. Com escuta. Com respeito. Com intenção clara. A diferença entre uma e outra não está no conteúdo, mas na consciência de quem fala. Falar com consciência é parar de usar a palavra como válvula de escape. É abandonar a ideia de que falar é um direito absoluto, independente do impacto. Porque cada palavra é uma escolha ética. Ela tem peso, tem direção, tem consequência. Por isso, o estoico cuida do que diz como quem cuida de um fogo. Sabe que uma faísca mal direcionada pode gerar um incêndio, e que, ao mesmo tempo, a chama certa pode aquecer o que parecia gelado. A consciência da fala começa no corpo. Antes de falar, observe como está sua respiração. Observe a tensão no rosto, no peito. O corpo fala antes das palavras. E muitas vezes, se ouvirmos o corpo, perceberemos que não precisamos responder imediatamente. Que o silêncio pode nos poupar. Que respirar pode ser mais útil que argumentar. Que escutar pode ser mais transformador que falar. Isso não significa se calar diante do que importa. Pelo contrário, falar com consciência é falar com intenção, com presença, com responsabilidade. É saber que o que você diz pode abrir ou fechar portas, aproximar ou afastar, construir ou quebrar. A pergunta não é apenas o que eu quero dizer, mas também o que essa pessoa pode escutar agora. Qual é a minha intenção ao dizer isso? Essa fala constrói ou apenas alivia meu desconforto? Na prática, isso se traduz em pequenas grandes decisões. Esperar alguns segundos antes de responder a uma provocação.
Reescrever uma mensagem antes de enviá-la. Evitar falar algo no calor do momento. Escolher palavras que incluam em vez de afastar. E talvez o mais importante, silenciar quando não há nada que realmente precise ser dito. É no silêncio que a fala se refina. É na escuta que a palavra amadurece. E é na consciência que ela ganha poder. O mundo está cheio de vozes, mas há um tipo raro de fala que se destaca. Aquela que vem de um lugar calmo, claro, comprometido. Quando alguém fala com essa qualidade de presença, tudo ao redor escuta. Porque não é o volume que comanda, é a verdade. E verdade não é apenas dizer o que se pensa. É dizer o que é necessário, da forma mais sábia possível, no tempo mais propício, com o mínimo de ruído e o máximo de compaixão. Falar com consciência é reconhecer que toda palavra é um convite. Um convite à compreensão, ao encontro, à construção de sentido. Ou, ao contrário, um convite à confusão, ao confronto, à repetição de padrões que já não servem. Você escolhe qual convite oferece. E essa escolha define a qualidade dos seus relacionamentos, da sua paz, da sua trajetória. Porque no fim, não somos apenas o que pensamos. Somos o que dizemos e como dizemos. E se você quiser mudar sua vida, talvez precise começar pelas palavras. Uma de cada vez. Com o cuidado de quem sabe, a fala é uma ponte. E toda ponte precisa de firmeza, direção e propósito. Número 9. Pequenos atos constroem força. Há uma imagem idealizada da força que povoa nosso imaginário. Ela é heróica, grandiosa, dramática. Está nos grandes feitos, nas superações épicas, nas decisões radicais que viram marcos de uma vida. Essa visão, embora inspiradora, é também perigosa, porque nos faz acreditar que ser forte é algo distante, quase inacessível, como se fosse necessário escalar montanhas para merecer o título de resiliente, como se a força estivesse sempre no extraordinário e nunca no comum. Mas o estoicismo nos revela outra verdade. Mais discreta, mais humana, mais exigente, a força verdadeira é construída em silêncio, no invisível, no pequeno. É um trabalho contínuo, quase imperceptível, mas profundamente transformador. Não se manifesta em atos grandiosos, mas em escolhas constantes, repetidas, muitas vezes entediantes, quase sempre solitárias. A cada manhã em que você levanta mesmo sem vontade, você está fortalecendo algo em si. A cada vez que escolhe a honestidade quando a mentira seria mais fácil, você está sustentando uma coluna invisível. A cada vez que respira antes de reagir, que escuta antes de julgar, que espera antes de exigir, que age com presença em vez de pressa, você está construindo força. Porque a força não é um estado. É um acúmulo. Uma construção feita de milhares de tijolos minúsculos. E cada um deles é colocado por meio de um gesto, um olhar, uma escolha, um hábito. Na prática, é a constância que vence a intensidade. O mundo valoriza o impacto. As histórias mais compartilhadas são as de quem perdeu tudo e reconquistou. De quem saiu do fundo do poço em 30 dias. De quem fez uma reviravolta impressionante. Mas o que essas histórias não contam, ou contam mal, é o que veio antes. O trabalho de base. As escolhas invisíveis. As quedas silenciosas. Os dias em que a única vitória foi não desistir. O estoico sabe disso. Ele não busca impressionar. Não age para aplausos. Ele compreende que a virtude é um músculo. E músculos só crescem com treino. E treino é repetição. Não glamour. Pense nas árvores mais sólidas. Elas não cresceram da noite para o dia. Elas fincaram raízes primeiro. Lutaram no escuro antes de subir à luz. Suportaram ventos, secas, estações. E seguiram ali, crescendo pouco a pouco, para cima e para dentro. Assim é a força que o estoicismo nos propõe. Uma força com raízes, que se sustenta mesmo quando nada à volta parece estável. Você não precisa mudar sua vida em uma semana. Precisa começar por um gesto. Acordar no mesmo horário todos os dias. Manter sua palavra. Cuidar do que entra na sua mente. Falar menos, ouvir mais. Fazer uma caminhada. Evitar uma reclamação. Praticar gratidão. Esses atos, por menores que pareçam, são sementes. E o que parece pequeno hoje, amanhã será estrutura. O desafio é que o pequeno não dá resultado imediato. E estamos viciados em recompensas rápidas. Por isso, desistimos fácil. Abandonamos o treino quando o retorno não vem em 2 dias. Esquecemos que os frutos mais doces exigem paciência. Que os alicerces mais fortes são feitos com tempo.
que o valor real está na disciplina silenciosa, e não no espetáculo passageiro. A força de quem vive com consciência está em não ceder à lógica do tudo ou nada. Está em seguir, mesmo aos poucos. Está em perceber que cada escolha diária é uma pedra colocada no caminho que deseja construir. Que você não precisa estar sempre motivado, precisa apenas estar comprometido. Comprometido com o que importa, com quem você quer ser, com o tipo de mente que deseja cultivar, com o tipo de presença que deseja oferecer ao mundo. E isso não se alcança em saltos, mas em passos. Um passo a cada dia. Mesmo tropeçando, mesmo caindo, mesmo recomeçando. A força não está em não falhar, está em não abandonar o processo. E se hoje foi difícil, se hoje você não conseguiu fazer tudo o que desejava, não importa. O que importa é não desistir de tentar de novo amanhã. É isso que constrói a base. É isso que fortalece a alma. Porque a força não é a ausência de fraqueza, é o modo como você lida com ela. E quanto mais você age com intenção nos pequenos atos, mais você vai perceber que algo muda por dentro. Uma nova firmeza surge, uma clareza diferente. Uma segurança que não depende de ninguém, porque foi construída em silêncio, todos os dias, por você. Não é o mundo que reconhece sua força, é você que a sente. E isso basta. Número 10. O dia de hoje é valioso. Entre todas as distrações que o mundo moderno nos oferece, talvez a mais perigosa seja essa. A ilusão de que o tempo é infinito, que sempre haverá um depois, que o amanhã nos pertence, que podemos adiar com leveza o que realmente importa, porque em algum momento, mais oportuno, mais tranquilo, mais conveniente, faremos tudo o que realmente queremos fazer. Diremos tudo o que precisamos dizer. Seremos, enfim, quem gostaríamos de ser. Mas essa é uma promessa que a vida nunca fez. O amanhã é uma hipótese, uma suposição, uma aposta. E por mais desconfortável que seja reconhecer isso, é também libertador. Porque é só quando a gente compreende a fragilidade do tempo que começa a perceber o seu valor. É só quando a gente entende que a vida é incerta que ela se torna, de fato, urgente. Não no sentido da pressa, mas no sentido da presença. O estoicismo é ferozmente claro nesse ponto. O único tempo que existe é o agora. E tudo o que você vive fora dele é memória ou projeção. O passado já passou. E por mais que ele te persiga, você não pode tocá-lo. O futuro ainda não chegou. E por mais que você tente controlá-lo, ele não te deve nenhuma explicação. O presente, por mais sutil que pareça, é a única realidade que pode ser vivida de fato. E ainda assim, é o tempo mais negligenciado. Você já reparou em quantas horas do seu dia você realmente está presente? Presente ao beber água, ao escutar alguém, ao realizar uma tarefa simples, presente ao sentir o corpo, ao respirar, ao responder com atenção. Provavelmente muito menos do que imagina, porque fomos treinados para correr, para projetar, para resolver, para nos manter em constante antecipação. A mente está sempre em outro lugar, na próxima reunião, no próximo desafio, no próximo compromisso. Ou então, presa ao que passou. Uma palavra maldita, uma atitude mal compreendida, um erro que não pode ser desfeito. E o agora vai sendo engolido. E o dia, esse dia específico, com suas cores, seus ruídos, seus detalhes únicos, simplesmente desaparece. E se você pensar bem, a sua vida inteira é feita disso. De agoras que você vive ou ignora. Quantas vezes você já esteve com alguém querido, mas sua atenção estava em outro lugar? Quantas vezes deixou para depois um gesto de carinho, uma palavra sincera, uma escuta verdadeira? Quantas vezes imaginou que teria tempo? E quando viu, não tinha mais. A verdade é que a vida se move rápido, muito mais rápido do que gostaríamos. E não existe um momento ideal, um futuro garantido, um depois perfeito onde tudo se encaixa. O que existe é hoje, é esta manhã, esta tarde, esta noite. E a forma como você vive esse dia determina a qualidade da sua existência. Não se trata de romantizar o presente, nem de fingir que tudo é bonito. Se trata de escolher estar inteiro, mesmo nas partes difíceis. Porque mesmo um dia difícil é um dia de vida. Mesmo uma situação desafiadora é uma oportunidade de se conhecer. Mesmo um cansaço pode ser vivido com presença. A presença transforma. Ela não apaga a dor, mas dá sentido a ela. Não anula o medo, mas permite atravessá-lo com mais lucidez.
Não impede os imprevistos, mas muda a forma como você os encara. Estar presente é, antes de tudo, um compromisso com a própria existência. É olhar para o relógio e entender: este minuto não volta. É escutar alguém e realmente escutar. É comer com atenção, andar com atenção, trabalhar com atenção, viver com atenção. O problema é que estamos viciados em distração. O celular vibra e já perdemos o fio do pensamento. Um comentário nos desagrada e já estamos presos na narrativa mental. Um imprevisto nos tira do eixo e, quando percebemos, estamos distantes dos outros, de nós, da realidade. Redescobrir o valor do dia de hoje é também reeducar a atenção. É tirar o foco do que falta e voltar ao que há. É olhar para o céu, para a luz que entra pela janela, para o som dos passos, para o toque da pele. É lembrar que estar vivo é, por si só, um milagre, e que cada instante vivido com consciência é um tesouro que não se repete. O presente não exige intensidade. Exige delicadeza. Exige presença suave, um gesto sincero, uma palavra honesta, uma pausa, um riso, um olhar verdadeiro. Pequenas coisas que, quando somadas, constroem uma vida com sentido. A pressa nos faz acreditar que tudo é urgente. Mas o mais urgente de tudo é simplesmente viver o que está diante de nós. Estar onde estamos. Sentir o que sentimos. Agir com verdade. Porque o agora não volta. E se você não o vive, ninguém pode vivê-lo por você. E se há algo a ser feito, que seja hoje. Se há algo a ser dito, que seja agora. Se há alguém para ser amado, que sinta esse amor já. A morte, quando lembrada com respeito, nos ensina isso. Ela não vem para assustar. Vem para nos lembrar da preciosidade da vida. Para nos mostrar que cada dia é um presente, e não uma dívida. Que cada manhã que você acorda é um voto silencioso da existência em você. Um convite. Aqui está mais um dia. O que você vai fazer com ele? E não é sobre produtividade. É sobre presença. Você pode ter um dia calmo, leve, silencioso, e ainda assim vivê-lo com plenitude. Porque o que faz um dia ser valioso não é o quanto você fez. É o quanto você esteve inteiro no que fez. O quanto você esteve sincero. O quanto você esteve disponível para viver, e não apenas para cumprir tarefas. A vida é curta, sim, mas ela pode ser profunda, pode ser densa, pode ser significativa, se você a viver com atenção. Então pare agora, respire, olhe ao redor, sinta o chão sob os pés, o ar entrando e saindo, ouça o som da sua presença. O que está acontecendo agora? Onde está sua mente? Onde está sua alma? Volte, recomece. Sempre é possível voltar para o presente. E é sempre no presente que a vida acontece de verdade. O dia de hoje é tudo o que você tem. E ele é valioso porque você está vivo dentro dele. Número 11. Felicidade se constrói, não se espera. A maioria das pessoas vive como se estivesse em uma sala de espera. Sentadas, olhando para o relógio, esperando o momento certo para começar a viver de verdade. Acreditam que a felicidade virá quando algo acontecer. Quando o emprego ideal chegar, quando alguém as amar da forma certa, quando o corpo estiver diferente, quando as contas estiverem em ordem, quando o mundo estiver mais tranquilo. Mas o momento ideal nunca chega. E enquanto isso, a vida passa. Os dias passam, os instantes se perdem. E o que era uma promessa silenciosa de realização se transforma num vazio que dói. Porque a felicidade, quando vivida como meta futura, se torna inalcançável. Ela está sempre um passo adiante, como uma miragem no deserto. Quanto mais você corre, mais ela se distancia. O estoicismo ensina que essa espera é ilusória, que a felicidade não se encontra no fim do caminho, mas no modo como se caminha. Ela não é um lugar. É uma prática, uma construção diária. E o que a torna possível não é o acúmulo de condições ideais, mas o cultivo de atitudes interiores. A felicidade, segundo os estoicos, está profundamente ligada à virtude, isto é, à integridade, à coerência, à capacidade de agir segundo os próprios valores. Não depende de circunstâncias, mas de escolhas. Não está no que o mundo te dá, mas no que você faz com aquilo que o mundo oferece. Você pode estar em um cenário simples, ou até adverso, e ainda assim experimentar serenidade, gratidão, sentido. Porque a fonte da felicidade não está fora. Está no modo como você interpreta, sente e responde à vida. Isso exige uma mudança radical de paradigma.
porque tudo à nossa volta grita o contrário. As redes sociais vendem a felicidade como espetáculo, como aparência, como conquista material, como performance emocional. E quanto mais acreditamos nessa ideia, mais nos afastamos daquilo que pode, de fato, nos satisfazer. Felicidade real não tem palco, não tem plateia, não precisa de curtidas. Ela nasce nos bastidores, no silêncio da madrugada, na palavra que você sustenta, no gesto que ninguém vê, na coerência entre o que você diz e o que você faz, nas pequenas coisas que você escolhe fazer com presença. Ela está na rotina, no cuidado com o corpo, no alimento preparado com atenção, no sono respeitado, na conversa verdadeira, no trabalho bem feito, no exercício da paciência, no cultivo do afeto, no compromisso com o que importa. Não é uma euforia constante, é uma leveza profunda, um assentamento interno, uma dignidade silenciosa, um olhar que reconhece beleza mesmo nas partes difíceis da vida. O que o estoicismo nos convida a compreender é que essa felicidade não é um prêmio, é um processo. E esse processo começa com uma pergunta: o que hoje está ao meu alcance construir? Talvez não seja possível mudar tudo, mas sempre há algo a fazer. Um gesto, um foco, um ajuste. Você pode começar escolhendo quais pensamentos alimentar. Pode escolher agir com mais clareza. Pode escolher responder com mais calma. Pode escolher se afastar do que te fere e se aproximar do que te nutre. Pode escolher o que consome, o que escuta, o que repete, o que tolera. Felicidade não é sorte, é direção. E sim, haverá dias difíceis, haverá perdas, haverá silêncio, haverá cansaço. Mas mesmo nesses dias você pode ser fiel a si. Pode respeitar seus limites. Pode agir com bondade. Pode se acolher. E isso já é felicidade. Não a felicidade que brilha, mas a que sustenta. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!